Oi, oi. Hoje de manhã, quando a moça da faxina chegou, foi literalmente eu me levantando, e a energia caindo, umas 8 da manhã, por volta das 8 da manhã. Eu até duvidei na hora, fiquei tipo, não, bicho, não é possível. Mas sabe quando você tá, primeiro, tão acostumado com a desgraceira, que você, ai, foda-se. Você fica cansado demais pra ficar com raiva. Ou você já sabe como é ficar com raiva, e você pensa, se eu não ficasse com raiva, só por uma espécie de curiosidade, então vamos ver como é que é. Aí você não fica com raiva. Ajuda também você só ir pra faculdade e não trabalhar. Isso ajuda a não ficar com raiva. Aí eu acabei não avisando a minha mãe porque eu tava sem crédito no celular. Então a bichinha, quando chegou, tava faltando energia. Aí ela que trabalha ficou bem puta porque eu não avisei, né? Aí ela foi ficar lá em vovô. E eu vim pra cá, pra casa. Tá escurecendo, são uns 6 e pouco da tarde. Eu só achei uns tocos de velas. Literalmente, só tem toco de vela aqui. Então pensei, eu vou logo gravar um vídeo e aproveitar essas restes de luz. Porque depois talvez eu fique totalmente no escuro. É uma coisa que eu meio que mereço, né? Hoje de manhã. Ela disse que tava tão calor, tão quente, que ela não aguentou ficar aqui. Mas tô acostumado com calor. E eu tava pensando com os meus botões. Sei lá, que existe uma coisa primordial na escuridão, sabe? Tipo, deve ter uma fase da infância em que você não gosta do escuro, não é porque você tem medo de monstro nem nada. Você acaba pegando esses medos no ambiente. Os filmes que você vê, as historinhas que você escuta contar, coisas que você vê na rua e que você tem medo de que quando você fecha a porta elas entrem e fiquem debaixo da cama. Mas tem alguma outra coisa sobre ficar no escuro e no calor que não é exatamente assustador, é só desconcertante. Que você meio que não gosta. Porque é como você voltar pra onde você estava antes de nascer, sabe? Tem alguma coisa nesse sentido. Geralmente quando falta energia e eu tenho que ficar à luz de velas, eu fico muito pensativo. Nada em particular, mas eu sinto que o acaso me dá permissão pra me destacar, sabe? Me dá das minhas obrigações. E ficar sentado olhando a vela tremular ou ficar parada. Dá até um alívio de não ter energia pra você usar o celular. No meu caso, não tem 3G, porque eu quase não coloco crédito no celular, então... Quando falta energia, eu fico incomunicável mesmo. Enfim. Eu pensei, já que faltou energia e eu tenho essas restinhas aí, e eu tenho uma casa só pra mim, então por que é que eu não termino logo de redigir a porra da carta? Terminar, né, de copiar a carta. Eu já tô no final da página 4. Só tem 5 páginas. A quinta é só isso aqui, só essa restinha aqui. Então eu pensei, eu vou continuar. Né? Termine de escrever uma carta. Termine de escrever uma carta de despedida barra de amor para alguém que foi brutalmente assassinado. Comigo. Termine comigo. Escrever essa carta. De transcrever essa carta, né? Porque eu já escrevi. Enfim, eu acho que quando você é criança, antes de você chegar a ter medo de monstro, o que você tem medo no escuro, não é monstro não. É meio que o fato de que você tá completamente sozinho. Sem mamãe, nem papai, nem irmão, nem barulho, nem sol, nem lua.
sem som. E você tem medo de ficar nesse escuro pra sempre. Eu acho que eu tinha medo disso. Antes de assistir o Grito. Ficar com medo da Kayako. Morrer de pavor daquele filme. Deus do céu, como eu tinha medo daquele filme. E às vezes eu tenho medo do escuro. Às vezes eu tenho medo de ficar no meu quarto. Eu assistia muita creepypasta na minha pré-adolescência. E a minha imaginação é maldita. Então eu fico suscitando aquelas imagens daqueles monstros risonhos, com aqueles olhos enormes, aquelas bocas cheias de dentes. Sabe, no canto, assim, olhando e sorrindo pra você, ó. Chega me arrepio quando eu falo esse tipo de coisa. Mas eu não tenho medo. Hoje em dia eu não tenho medo. Quer dizer, eu tenho medo, mas não irracional. Não um medo irracional. De que alguma coisa vai aparecer. Porque se fosse aparecer, já tinha aparecido. Enfim. E eu cheguei meio que à conclusão de que essa carta que eu escrevi pro Daniel, o finalzinho dela, que é quando ele descreve o Daniel no inferno. Eu acho que ele foi pro inferno. Não consigo imaginar uma pessoa como ele no céu, se existe um céu. Quando eu descrevi ele no inferno, eu não sei exatamente qual era a minha intenção. Eu não cheguei a ler a Divina Comédia, mas eu sei que tem um canto em que o Dante vê os amantes apócrifos, né? Os amantes malditos, né? Enfim, as pessoas más, mas que se amavam no inferno com a pessoa amada, né? Com a cara metade, literalmente unidas, fundidas em um só. Elas estão presas, condenadas a si mesmas para sempre no inferno. E eu meio que descrevi o Daniel como o assassino dele. Que para todos os efeitos, sei lá, de repente foi uma pessoa que o equivalia, né? De repente eles eram perfeitos um pro outro. Pelo menos é o que eu acho que a minha cabeça, onde minha cabeça estava quando eu escrevi esse finalzinho aqui. E eu não sei exatamente se eu estava descrevendo algo pra me assustar ou algo pra me dar esperança. Mas calhou de muitas vezes parecer que eu tava escrevendo uma orgia no inferno. Parece uma orgia no inferno mesmo. Aí depois eu pensei, já pensou se bebês nascessem no inferno? Se as pessoas ainda pudessem procriar? Se as pessoas transassem no inferno, mas sem gáudio nem prazer? Sabe, uma espécie de tentativa de amenizar o sofrimento intenso sob o qual elas vivem para sempre. E o fruto dessas tentativas fossem bebês para sempre condenados. Fossem frutos e mais frutos e mais frutos da infinita ira de Deus. Porque dizem que o amor de Deus é infinito, ele é amor, mas ele também é justiça. E na minha cabeça, pelo menos, justiça nada mais é do que vingança. É uma vingança que dá razão a quem se vinga. Por isso que a gente espera tanto pela justiça de Deus. Mas isso não é exatamente um sentimento muito nobre, você esperar pela justiça de Deus. É só você esperar pela vingança da única pessoa com P maiúsculo que tem direito de ter vingança. Porque para além de colocar os pratos limpos e deixar o errado certo, eu acho que a justiça tem um grande percentual de satisfação. Acho que Deus quer satisfação. O inferno é a satisfação de Deus. Enfim, aí eu pensei se por acaso bebês nascessem no inferno. Mas isso não tá na carta não, foi coisa que eu pensei quando eu transcrevia. Realmente não me lembrava muito dessa parte. Mas foi a parte que eu mais me orgulhei de escrever. Eu pensava, caramba, eu era bem ousado na época. Veja bem, isso aqui era no auge da minha fase de culpa cristã, sabe? Desde que eu tinha lido Foley, na verdade, eu acho que o maior tesão, a maior fantasia mórbida que eu tinha era ser condenado ao inferno por amor. Ou ir pro inferno com alguém e ficar com essa pessoa para sempre. Era o para sempre que me pareceu mais viável. Mais do que tá destinado a alguém, tá condenado a alguém. Isso me parecia eterno o suficiente. Era fanfic que gostava de afagar na minha cabeça. Seria uma maneira de... Enfim, eu acho que não existe divórcio no inferno. Daí rompimento de namoro. Tá tudo acabado, tá tudo perdido, tá tudo fudido. E de certa maneira os pecadores só têm uns aos outros, né? Eles não têm Deus, não têm perdão, não têm alívio. E estão tudo no mesmo canto. Então, eu acho que chega uma hora que você cansa de se odiar. Você se apegar ao que quer que esteja perto. Eu até falo no final da carta, será que tem amor no inferno? Eu acho que devia ter.
Nem que fosse por desespero. Essas velhinhas vão durar. Acho que vai dar tempo de eu terminar de transcrever a carta. E lê-la por si. O grosso das alterações que eu tenho feito nessa carta são algumas omissões de uns exageros que eu fiz, umas redundâncias, em que eu me demorei. Eu acabo não passando elas pra cá. E quando eu vejo a deixa ele desenvolver um pouco mais uma ideia, uma imagem, uma alegoria, eu desenvolvo aqui. O que gera um outro tipo de redundância, mas uma redundância nova. Então, faz mais sentido, pelo menos agora. Mas eu acho que o finalzinho eu não vou alterar muito não, só vou copiar mesmo. Nada tanto fere. Nada tanto fere. Não na treva, como na luz dói.
Minha letra vai piorando com o tempo, que nem um gradiente. Quando eu começo a escrever, uma progressão natural, quando eu começo a escrever, vai passando de uma letrinha pseudo-caprichada para um garrancho. Fica difícil até extremar os espaços entre as palavras. Artifício sem fogo. Pólvoras, pouco. Brilho e confete. Quando muito lua. Quando muito meia. Nunca luz. Nunca sol. Nunca cheia. Crescente e minguante. Fulgurosa em alheio ardor. Às vezes dá uma preguiça de apagar quando eu desenho mal uma letra. Aí fico tentando escrever ela certa, por cima, por cima, por cima, fica um negrito. Se tivesse uma importância, mas não tem não, é porque eu tenho preguiça de apagar. Página 5. Tá acabando, tá acabando. A chama tente, Daniel. Lagoela.
Logo ela que tem nem a si.
Ok, agora esse finalzinho aqui já tá começando a descambar pro exorcismo. Passou da descrição escatológica, tá fanfic do inferno e tá aparecendo exorcismo agora.
Deixei água na cozinha. Não vai dar pra editar esse vídeo, porque eu vejo. Queima-me lento. Quero durar. Um parágrafo só. Mas eu tô muito enjoado. Vou pegar água. Licença. De novo. Apareça. Entrou alguma coisa aqui, foi? Quando eu deixei a porta aberta. Oh, meu Daniel.
Não, Tabata. Do inferno. O inferno. Essa carta tem seus momentos. Ela tem seus momentos, mas o desfecho não é um deles. Sou redundante pra caramba. Compaixonadamente tua alma te ama. Que é claro que nessas horas até o meu TDAH se manifesta, era pra ser amante alma. Mas eu coloquei aqui, alma te ama. Compaixonadamente tua alma te ama. Juazeiro da Bahia, em Juazeiraí, o meu estado, Brasil. Fim de 2019. Terminamos. Agora eu tô em dúvida se eu leio a carta toda nesse vídeo. Ou se eu leio em outra. Mas se eu for ler a carta em outro vídeo, qual é o sentido disso aqui? Ainda que seja um pseudo. Ah, esqueci de copiar o final do final. Eu acho que eu vou copiar tua alma te ama. Compaixonadamente tua alma te ama.
Fim de 2019. Princípios 2024. Porque eu dei uma alterada na carta, então tecnicamente eu meio que reescrevi ela, entre aspas. Mas foi muito pouco as alterações que eu fiz, mas sejamos honestos. Compassionadamente, tua alma te ama. A minha cidade, o meu estado, Brasil. Fim de 2019, travessão. Princípios de 2024. Meu Deus do céu, agora a coragem de ler isso aqui. Ele interpretando, sabe? Lendo com paixão. Porque você lê isso aqui com essa voz mortiça. Esse vídeo vai ficar maçante pra nós dois. Acho que foram umas 20 páginas nessa agenda. Eu vou guardar esse original aqui dentro. Calor da porra. No celular. Agora essa luzinha aqui acaba com o romantismo da imagem quente, né? Vamos lá? Caramba, então já acabando. Carta de quem ainda tá com frio, por isso corre atrás de se queimar. Daniel, caríssimo barato meu, não é só paixão o fogo com F maiúsculo. Nem de metanfetamina a feitura, o perigo. Ele fazia droga, lembra? Nem de explosão risco solo, risco esse que fumaça. Tampouco é queimou a nem tão trôpego bruxulear viciante, irreversível. Chama, ai chama, é serpenteosa ela, camarada. Se agora bem pior que eu sabe. Nunca se atém aos poros, aos cílios das narinas, ao domo invisível do cristalino. Não recua, não respeita. Escorre-nos adentro e polui o sangue, rasteira. Gasolina-o. Suca leitos de lagos e mares de fogo. E marés de fogo. Dos pulmões infectando-se, engolfa o coração até que purule para sair. E mesmo a ele preso, não mais pertence ao peito. Cessa de ser corpo e a ele torna cativo. E nane de sangue se insacia. Oh, maldita bendita! A alforria o hades precoce, ímpero por vassalasse a terras nativas do horizonte. Até que nada mais haja, quase que anatomicamente, que não domínio estrangeiro ou vácuo próprio, surrante. E tolerável será, à medida que se possa, aguentar-se do outro aleijado e jamais carne uma. Eu espero que a minha dicção não esteja tão ruim quanto parece para mim. Sim. Pois que a última coisa que interessa ao coração em plena queda arrebatado é pelo que pulsa ou não, se pulsa ou não. Para quem bate ou para é o que lhe dá de bombear, librando-o em vivo e a morto. É o que o espanca estático. Finado tu, Daniel, supliciado tu. Executados, consumados nós pelo idianos sob horas a passar-nos a gotas, a discretas hemorragias de suor, autodecompostos por teimarmos ficar à revelia de não ser o tempo lugar para que nele quedármos como se pudéssemos convencer a nos servir de um por pena. Sei o que acho da vida, também já quase o achei a cabo. Custo aceitá-los, ressentido por outro, eu em demasia. Entretanto sei, sem esforço alcanço os termos tais e quais que se tanto procrastina em vozear. O núcleo amorfo da tua mudez, pobre de metafísica ou de troço tão quão vital. Tudo é da morte prefixo e ela de tudo radical.
de tudo destinem a partida. Partida da fuga, que corres batendo-se subversa, vencida. E a ela, ó raiz primal, a ela tudo volve tendo dela ido para voltar. Pouco interessa se ao fazê-lo sufixa ou rima, se baila, se ajoelha, desbota, desgrafa, volteia. E assim nada suficiente satisfaz, nada chega, nem arqueia a vida o tônus das asas a ponto de conseguir voar, nem a morte deita e dorme, nem termina o desenho de círculo perseguindo torta a outra ponta como se a pudesse intar, nem em paz morre. E tá, não faz mal achar isso. Não faz mal achar isso não. É direito teu achar. Antes achar sem encontrar, sem intenção, só inofensiva pretensão. Achar por ter de achar alguma coisa apenas. Eu só não queria, ignóbil homem. Só tanto rezava para que você nunca escolhesse mais que essas palavras histriônicas, com mais ladro que latido. Das nações ao Redentor, que nada, pois que da pira não terias descido. Mesmo que soubesses que não te amarrassem os pulsos, tu abraçarias a estaca, justaporias os pés sobre a lenha e placidamente esperarias pelo achote. Não terias te rendido, tá covardado. Não terias. Eu sei que não. Enfim, eu sei. E isso me terrifica, me espreita, assombra, e oprime toneladamente, mesmo invariante na acontecida de haver sucedido. Até noutra ficção, chance segunda de liberdade de não sei o que, roteiro e película fora, tu me punges com tua retidão profana. Baralha-me em constatar-se tremo ou se todo latejo no interno intocável, muito adentro do que, ainda que eu, não mais a capila ou mucosa para palpitar. Sinto, Daniel, ocupar-me como te ocupou a chama. Sinto a cauterizar-me o tato pro fio sutil do toque seu, que não tarda haverá sutil esgano. E não como queima, tu sinto em mim nela queimar. Vejo-te caprino ao alto de um cadafalso, teu altar, feito o que quer que se deixe imolar por amor ao pecado, e dele não expecte afeto ou busque esmola de grandeza, quinhão dos coitados, num holocausto ao nada. E tampouco te sacrificaste, agora também sei. Não escondias pureza para abluir fuligem de fuligem também tua. Cinzas que em pretérito já eras por brevíssima antecipação. Penso, ou em mim estala o fogo. Essa era a única opção razoável, a única e sola pela qual você iria até o final, quiçá dele além, se não for o mais certo, a quem. Não te atentava outra, não te vinha à mente. Ao coração ou mais abaixo, qualquer outro lugar para onde ir, qualquer alguém onde pousar. Repousou então, cavou-se e enterrou-se. Não precisavas sobreviver, Daniel. Não era de feitio teu, nem presa nem predador, desgarrado à cadeia antropofágica do homem, e sinônimo teu paixão, a ausência de amor que não sabia, mas que de sua fome sabia tão bem. Não. Continuar. De onde? Para onde? Por meios escusamente pragmáticos e a mim optados com motivações de escassa literariedade, julgo que conseguirias, não teu coração, não algum espaço inalcançável de você, não pesadelava, sequer não aturaria famentez isenta de prazo, de compensação. Vagava por uma razão ou indigente, por coisa com que justificasse para si o que me encabulo de postular tão convictamente, tão romera e devotadamente. E estava tão, e era tão empreteado de fuligem, fastidiosíssimo da fadiga de que era feito, indolente na rebeldia sem causa anterior ao poerinto vago de teus ventrículos, com que siderais, e como se a cada pulsar não se pudesse entolher de indagar com seus átrios o porquê de tamanho e tão mal pago esforço. Meus dentes doem, acho que fazem uns 2 dias que eu me escovo. Tá terou feito bala de arma nenhuma, com o intento dolo de não acertar alvo ou outro que não tu mesmo. Não investiu, não tardou, jogaste-te.
Não quis o que não fosse ali, nem do jazer o bálsamo. Tu deslembrou não existir presa na selva do homem, e em seu lugar, maioritária democracia de predadores sobre as peles de suas neuroses. Por conseguinte, tu acabou no exato instante em que o viu, Daniel, pois são os olhos do pecado portas sem trinca, e sem escusas de violação ou de soco que não de pronto aceito por ambas as faces. Mais acertadamente, os teus são aquelas pernas marcadas de veios azuis que pouco fazem da moderação e da abertura, calados convidam. Ali, morreu-te muito antes de ser morto. Disseste sim. Tua alma vulnera as janelas sem pálpebras. Sem pálpebras, eu esqueci de colocar o para. Sem pálpebras para cortinar-se. Sem pele o bastante que lhe vestisse a nudez, que não via. Antes de parar, já tinha parado. O músculo punho escondido no teu peito. Foste mais que cúmplice do teu assassinato. Soube inefavelmente antes de entender que pararia por ele. Do siso segredou teu âmago a certeza natimorta, infartada para preservá-la, soprando em ti fogacho letal, fetal. Eu tragando, inspirando, expirando, 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 já nem sem ar, já nem ar, já nem mais ar. Quando é que acaba isso, meu Deus? Vossa mercê não se arrependeu. Quebrantado não foste, nem socado ao chão, rebatizado em vermelho, pétreo e semi-ex-homem. Não recuaste à vista do mizarrão de bem, que dirá receado sofrou os golpes de testamento antigo na cabeça, o risco fosfóreo, o derradeiro ponto de vida, a luz no começo do túnel. Foi teu o soco fatídico. Não aceitou a afronta de Trevor. Trevor foi quem espancou ele, quem deixou ele inconsciente, para que o Elias, ou Eli, filho da puta, tocasse fogo na cabana e deixasse ele queimar lá dentro. É praticamente isso que eu tô escrevendo na carta. Se não tiver claro o suficiente, provavelmente não tá. Aí vem. Foi teu o soco fatídico. Não aceitou a afronta de Trevor. Não a recebeste sem fracassar. E quando ele fechou a porta da cabana, Daniel, cotovelos no chão, rastejante, por entre as flamas, mais sensível que nunca ao rugido do próprio silêncio, teu coração mais em casa que no nauseante morno da carne, que no fogo molhado do sangue, em algum ponto à frente da porta, ao qual nem atinava a abrir, viraste as costas ao chão, ofegante, as panturrilhas trançadas, os nós nos pés, o nó nos pés, os punhos frouxos sobre o externo, o peso pesado para além da madeira do assoalho, boiando-te o tronco acima do abismo, suspendendo, minando, enquanto talvez tossiste e engasgaste com não só saliva, talvez parcialmente cego, talvez a engrolar, a regurgitar, a conseguir expulsar vômito. O crânio trincado em frangalhos, o cérebro esponjoso injetado, em choque. E com o vigoroso músculo raquítico do peito, com potentes batidas sedentas por abrir, rasgar a saída, ó inúteis, farto na fome, com repleto. Abriste os braços, Daniel, não sei quando ou de que extraíste forças para irromper os gordos das cordas. Os braços dele estavam amarrados. Não sei quando ou de que extraíste forças para irromper os gordos das cordas. O que sei é que você os abriu. E não ao modo de pombas ou anjos santos ou mártires, mas como quem se entrega aos estágios finais do calor. Quando deixei este de mentir sua sentença. Não fantasiavas ascender a qualquer lugar, despencavas e sempre despencaste. Até sou-te estranhamente familiar, não ostensivamente previsível, determinado, apropriado, invulgar, bem acabado, bem feito. Inescapável por não haver vontade de escapar, que dirá a alternativa que importe. As chispas últimas de uma tragédia são horror exausto, de tanta agonia e anestesia, de um suicídio êxito laço terminantemente acontecido, autocometido em demasia, para conglaturar-se. Está a acabar, para sempremente acabar, pois para sempremente feito está. O torpor, enfim, e em absoluto cai a deitar, e cochila a dor pouco antes do baque de seu leito. Está consumado, desvirginada paixão e condenado poeta, falso profeta. Oi, ai desses amores que só se provam, só se diagnostica ao último suspiro de quem os hospeda.
e ai do matar de quem dos pecadores não os separa. E o que fizeste foi o que se pode pensar ter sido a Eucaristia pagã de amor. Amor que nunca se elevou da carne para nela gravar-se incoagulável, para nela assentar-se espírito, para mais que ela se, nem por isso se abstenha de se senhorear amor. E que amar esse, suposto por irrefletido reflexo? Que amor, hein? Que amor. Como a mãe que de tua história o ato terceiro concebeu ainda ao primeiro, morte em vida, tu, Daniel, danado acolheu os três. De ti foste efeito de causa tua. Jamais pode ser encontrado, menino. Nasceste perdido. E sem sentir pena de si mesmo. Cólera, aversão, temor. Ora mais. E para quê? Como? Nem pediste perdão a nenhum ninguém em quem, de qualquer maneira, não acreditavas. Ergueste o queixo trêmulo, espremendo os lábios róseos agasalhados pela barba rala, e cerraste os olhos para protegê-los, sem medo. Gozaste demoradamente o ápice inclemente de qualquer troço que já foste um dia ou alguma noite. Gozaste demoradamente o ápice inclemente de qualquer troço que já foste um dia ou uma noite. Pelas lisas mãos, agora não tão lisas, alvas e virgens, pelo braço dele, e de mais ninguém pontuou-se teu fim. Justamente por isso, ser meio sorri e meio ri, ser meio soluça e meio ri, todo ferves e do que era pavio, cinzas. Meu Deus do céu, que dicção merda. Que dicção lixo. Vou ler de novo. Pelo braço dele e de mais ninguém pontuou-se teu fim. Justamente por isso, ser meio soluça e meio ri, todo ferves e do que era pavio, cinzas então. Nada hesitaram tuas lágrimas, santo suor, relíquia pagã, em oceanar-te o fogo, e nem o intentaram. Verteram modestas, apagou-as ele, e teu sangue já não tão modesto ascorar como que diretamente dos poros, e o alto mar em teus olhos, e o teu coração, ele mesmo, assim. Ele se ainda nos segue, órgão fantasma, e tu te perfazes em feito, completo não por completo, não perfeito, deixaste de ser algo, mais do que te tornaste outro que o valesse ser. Você foi, e nem que o quisesse poderia descer. Foste amado? Uai, como? Se assim terminou. Foste amor, ao menos. Não criaturinha de extravagâncias e birras metidas a paixões, de sentimentos atrofiados. As fronteiras estreitas, mansinhos ao sinal primário de perigo, sentimentos esses que tão pouco merecem o nome. Não passam de emoções fuleiras, palhas sem fogo, lapsos de conveniência, fraquezas quebradiças ósseas, porosas, pecados contra o pecado próprio. Isso aqui eu estou descrevendo ali. Isso não é o caso de Daniel. Daniel foi até o fim. Até mais do que o fim, né? Ou ele não. Não. Não foste mesquinha autopreservativa, covardia que se traveste de juízo, e até não mais poder, até cruzar os extremos, os topos dos topos até do que nem mais firmava-se sobre nada. De teu céu degênero e os sumos cimos, não deixaste de assediar de baixo ao altíssimo, não fraquejaste a escalada, avante em tua decadência. E é assim que amor, estúpido e torpe para alvorar-se amor com A maiúsculo, morrendo não morre. Tô pensando ainda que eu tenho que dar uma boa editada nisso aqui. Por isso que eu escrevi com grafites. Porque com grafite a letra já fica um lixo. E já é difícil ler a imagem com caneta. Veja. Veja bem, bem veja. Essas vergonhas não tocam para sempre. Não relam dos séculos um século, transcendem a si mesmas e em emanar não contentam, abismam-se. Nem resistem elas à luz se a veem. O amanhã não alcançam. Intoxicam-se embriagados pelo próprio veneno. Banham-se com sangue seu, que vertem de si e em si mesmas entornam. Não obstante algumas, esses mais singulares que plurais, férrea e salgadamente garrancham relatos apócrifos de adventos inventados, e cravam-se neles ao arrasto que esfarelam, canonizam-se ao léu, não lidas, ilegíveis e insequenciáveis, e tornam-se evangelhos próprios, apocalipses em si inspirados.
Anunciam-se e hereticamente cumprem-se, fiéis na traição a que se juraram. Reticenciam-se num ponto final. Este é o eternô, Daniel, tal qual tô lacônico e redundante. De rasíssimo se é que o tem nexo, e ao cair do pano, mais a queda que é o pano amante. Será se a enganação acaba, tendo-o adorado? Será se paixona em tormento? Absolve assassinado o seu assassino, assassinado este. Geometricamente oposto à vítima, e seu algoz, seu amante e agora bastardo irmão, idem. Os criminosos sem redenção, filhos sem pai, de pena perpétua. Ai, minha mãe chegou.